Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação, adoração. Estamos aqui para desenvolver uma reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras. Estamos para desenvolver uma reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Não só para pedir, mas para edificar nossas verdadeiras. Estamos para desenvolver uma reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Não igreja de Cristo, mas para edificar nossas verdadeiras. Estamos para a vossa cidade. Existe igreja, somos a igreja de Cristo, mas para edificar nossas verdadeiras. Para a vossa cidade. Existe igreja, somos a igreja de Cristo, mas para edificar nossas verdadeiras. Para a vossa cidade. Existe igreja, somos a igreja de Cristo, mas para edificar nossas verdadeiras. Para a vossa cidade. Existe igreja, somos a igreja de Deus, amém? Ele se faça presente essa noite neste lugar em nossas vidas. Vamos dar lugar a Ele, né? Que os problemas hoje, né? Tem gente que já deixa os seus problemas lá fora, vamos adorar a Deus. Eu acho que não. Traga os seus problemas e resolvam aqui com o Senhor Jesus. Saia daqui sem eles, para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos adorar nosso Deus nessa noite, com nossos louvores, nossas adorações. E vamos também orar ao Senhor, né? Para que Ele possa abençoar esse nosso culto, essa nossa reunião de hoje. Amém? Curvem as suas cabeças e conversem com o seu Deus nessa noite. Soberano e eterno Deus, nós estamos aqui, Senhor, primeiramente, para te adorar, Senhor, para te engrandecer, para te agradecer, Senhor, por esse infinito amor pelas nossas vidas. Amor que muitas vezes não sabemos, Senhor, nem por que nós merecemos. Senhor, mas nós queremos te louvar nessa noite, por ter nos salvado, por ter nos tirado deste mundo, Senhor, e ter nos trazido a tua presença, meu Pai. Senhor, obrigada, Senhor, porque tu me deu a salvação. Senhor, tu morreu naquela cruz para me salvar, para salvar o teu povo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que nesta noite nós possamos te agradecer, Senhor. Sei que nunca vamos agradecer o suficiente, porque nós não entendemos, soberano, porque tanto amor sobre as nossas vidas. Mas nós sabemos que não é por merecimento, mas sim pela graça, pelo teu amor, Senhor. Que nesta noite, Senhor, nós possamos nos despeçar, Senhor, de tudo aquilo que não provém de ti neste lugar. Que toda barreira, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, todo espírito do mal, Senhor, sai em nome do Senhor Jesus. Todo espírito contrário a ti, Senhor, o espírito que vem, Senhor, nesta noite para atrapalhar o teu culto, a tua palavra, Senhor. Senhor, o espírito que deixa a gente muitas vezes disperso, Senhor, e nós muitas vezes perdemos a nossa bênção, Pai. Que nesta noite, Senhor, só o teu Espírito Santo, Senhor, possa estar neste lugar. Senhor, que nesta noite, Pai querido e Pai amado, vai abençoando o grupo de louvor, abençoa grandemente, Senhor, a tua serva que vai estar trazendo a palavra. Eu creio, Senhor, que ela já está preparada, Senhor, para nossas vidas, Pai amado, nesta noite. Senhor, dá autoridade, Senhor, à tua filha, Senhor, dá autoridade ao teu povo nesta noite, Senhor, assim como tu fez com Moisés, Pai. Tu abriu as águas do mar, Pai, para o teu povo passar a seco, Senhor. Que nesta noite não seja diferente, que nós possamos ter a mesma autoridade aqui neste lugar, Pai querido e Pai amado. Senhor, é no nome de Jesus, Senhor. Pai, incomoda aquelas pessoas ainda que estão nos seus lares, aquelas pessoas que estão agora no caminho, Senhor, traga com segurança, Pai querido, Pai amado, Senhor, porque nós sabemos que o inimigo tem lutado contra o teu povo, mas nós já somos vitoriosos para a honra e glória do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, eu creio que as bênçãos do nosso Deus já foram derramadas, que o teu milagre, Senhor, já está preparado, mas nós já liberamos nessa noite, Senhor, em nome
querido, que Tu traga nesta noite realizações de sonhos. Pai querido, que Tu traga nesta noite cura, Senhor. Que Tu traga libertação, Pai amado, para o Teu povo, Santo Deus. Senhor, o Teu povo está aqui. Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, Pai querido, Pai amado. Faça o Teu querer, Senhor, nesta noite. Mas que o Teu nome venha a ser engrandecido, Senhor, sobre as nossas vidas. Que os nossos lábios, Senhor, nesta noite, Senhor, só saia palavras de adoração a Ti, Pai querido e Pai amado. Pai, eu quero Te agradecer, Senhor, por cada vida que aqui está nesta noite, Senhor. Não sei em que situação chegaram aqui, Pai, mas eu creio em nome de Jesus que vão sair com a Sua vitória. Santo Espírito de Deus, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que a vitória do Teu povo, Senhor, nesta noite seja derramada. Ah, Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor, Pai querido e Pai amado. Enquanto nós estivermos nesta terra, neste mundo, neste lugar, nós sabemos, Senhor, que teremos aflições, mas eu sei, Pai querido, que a nossa morada já está preparada no céu para o Teu povo, Pai. Que nós possamos seguir avante e adiante, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, que as bênçãos do céu sejam derramadas, Senhor, neste lugar. Aleluia! E as palmas louvam o nosso Deus. Continuar engrandecendo o nosso Deus, crendo que Ele está nos fortalecendo, Ele está nos enchendo na presença dEle. Aleluia! Pai, eu sei, Tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Preocupar com a aflição e com as dores do meu coração. Se Tua presença só traz alegria, diga: Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria para confusão. Declare nessa noite. Pai, então, não se preocupe. Pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se Tua presença só traz alegria, Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Declare nessa noite: Santo, Tu és santo, santo, santo. Santo, Santo,
anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, diga, tua alegria. Declare com todo o seu coração nessa noite. O Senhor está trazendo alegria sobre a sua vida. Ele está te fortalecendo em meio às batalhas. Tua alegria, Ele te fortalece, Ele te unge, Ele te edifica. É a presença de Deus. Se tua presença, oh, tua alegria é a minha força. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Será que você pode aplaudir ao Senhor e crer nessa palavra e crer que a alegria do Senhor nos fortalece e nos faz sempre permanecer, amém? Aleluia. Pessoas em tantas coisas, eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui.
como diz em João 4, 12 ao 15, a casa do Senhor é maior do que o pai de Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água vida, a jorrar para a vida eterna. Assim como essa mulher pediu a Jesus, vamos pedir ao Senhor para que bebermos da tua fonte. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Flui, Senhor. Feche os seus olhos. Permita que a presença de Deus flua neste lugar, flua nesta noite. Nós queremos estar aqui, Senhor, dispostos a receber, mas também dispostos a entregar, Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos criou, para te adorar em espírito e em verdade. Reconhecer quem o Senhor é, reconhecer os atributos do Deus que servimos. Seja honrado, Senhor. Aleluia. Satisfeitos por tão pouco, quando há muito mais de ti pra contemplar. Arrogantes por tão pouco, quando há muito mais de ti pra alcançar. O que é que mostras aos anjos? Um relance eu canto santo. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Tu és digno de louvor. Vem, vamos entrar na presença, pelo véu rasgado do lado do Senhor, nos aproximar sem nenhum temor do sumo sacerdote, nosso intercessor. O que é que mostras aos anjos? Nós queremos ver, Senhor. Um relance eu canto santo, santo, todo poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo,
e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Tu és digno, tu és santo, tu és reconhecido no meio do teu povo, Deus. Declare santo. Santo, todo poderoso, que era e há de vir, digno de receber a glória, a honra e o louvor. Santo, todo poderoso, declare, que era e há de vir, digno de receber. Só tu és digno, Senhor, a honra e o louvor. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, Você pode, seus olhos fechados, digno é o declarar o Santo Deus. Cordeiro. Dia e noite. Dia e noite, sem cessar, Senhor, continuamente, os nossos corações estarão ardendo diante da Tua presença, reconhecendo a Tua glória. Dia e noite, é sem parar, sem parar. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Dia e noite, sem cessar, nossa voz subirá. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. De eternidade, iremos declarar Teu santo nome. De eternidade, nós iremos contemplar a beleza da santidade, a beleza da Tua glória. Será que você pode fechar os seus olhos? Aí do seu lugar, você veio aqui para ter um encontro com Deus. Todo culto deve ser oculto para nós como igreja. Então, com seus olhos fechados, comece a declarar: Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto, independente de tudo que aconteça, Senhor. Oh Deus, a Tua presença, ela invade, ela surge neste lugar. Oh, vem Espírito Santo, oh Espírito
Espírito de Deus, venha sobre nós, Senhor, venha sobre nós, nos leva ao caminho da intimidade, ao caminho. Nós queremos ver o Rei, nós queremos ver o Rei. Oh, 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 Espírito Santo, de eternidade em eternidade, adorarei, me renderei, de eternidade em eternidade, contemplarei. Oh Espírito, venha nos constranger com teu amor, Senhor. Oh Senhor, é a tua presença que nos cura, é a tua presença que nos move, é a tua presença. Não é nada fabricado por mãos humanas, mas pelos rios que correm do trono de Deus. Eu quero estar em teus braços, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia! Seu, declare. Ele repousa sobre nós nessa noite. E se eu passar pelo vale, acharei pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Se jogue nos braços de Deus. Em teus braços É meu descanso. é o meu lugar, é o meu lugar. Em teus braços É meu descanso. em teus braços é o meu descanso. Recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços
braços é o meu descanso. Oh Senhor, nós sabemos que somente em Ti encontramos descanso. Somente em Ti a nossa alma encontra a paz. Somente em Ti a nossa alma encontra a saciedade daquilo que precisamos. Nós não queremos, Pai, sair daqui da mesma maneira que entramos. Oh, Santo Espírito de Deus, continua a boa obra que o Senhor iniciou no coração de cada um. Continua a boa obra que o Senhor iniciou na vida de cada um. Nós estamos seguros em Ti, Deus. Estamos seguros na presença do Senhor. Nós cremos que existe renovo sobre as nossas vidas. Nós cremos que existe, Senhor, sobre as nossas vidas a quebra de todo jugo, de tudo aquilo que nos impede de estar na Tua presença com liberdade. A quebra de tudo aquilo que não permite que levantemos ao Senhor as mãos santas. Senhor, nós cremos que é quebrado diante da Tua presença toda e qualquer barreira. Flua no nosso meio, Santo Espírito de Deus. Vai tocando vida aqui, Senhor. Levante sua voz ao Senhor, levante. Se você ora em línguas, comece a orar. Se você ora no Espírito Santo, comece a orar. Deixe o Espírito Santo de Deus se mover sobre a sua vida. Que a glória do Senhor encha este ambiente. Que a presença transformadora do Senhor enche este lugar. E não só este lugar, mas enche o nosso coração. Enche o nosso coração. Traz novo, Senhor. Oxalá. Sopra o fôlego do Teu Espírito, Senhor. Sopra a vida do Teu Espírito, o Teu Zoe. Manifesta o Teu Shekinah aqui, Pai. Manifesta, manifesta. Ora lá, marrone, alamar. Oxerianda, alamar. Suriga, alamar, alamar. Levante sua voz, igreja. Levante sua voz em oração ao Senhor. Se você não sabe o que dizer, simplesmente diga: Senhor, eu te amo. Eu te amo e abro o meu coração para que o Senhor se manifeste na minha vida. Abra sua boca, igreja. Abra sua boca e comece a bendizer ao nosso Deus. Comece a bendizer. Comece a bendizer. Comece a bendizer ao nosso Deus. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Braços é meu descanso. Levante sua voz, é para o Senhor. Diga a Ele: Senhor, em Teus braços, em Teus braços é meu descanso. Só em Ti, Senhor. Aquieta o teu coração. Aquieta. Aquieta. Eu quero profetizar em nome de Jesus que neste momento o Espírito Santo flui na sua vida. Flui na sua vida. Flua, Espírito. Flua, Espírito. Flua. 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 Renova sonhos, Senhor. Renova ministérios.
Renova, Senhor, o desejo de viver. Renova, Senhor, a adoração a Ti no coração deste povo. Renova, Senhor. Envia o fogo do Teu Espírito, para fazer cair por terra tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nós sabemos que é somente Ti, Deus. É somente o Senhor. É somente a Tua presença que renova as nossas vidas, Pai. É apesar daquilo que somos, é apesar daquilo que pensamos, daquilo que falamos. A Tua palavra esmiuça a penha que é o nosso coração, quebra a pedra que é o nosso coração. Ela vem de encontro às nossas vidas, para que sejamos renovados por completos, Deus, como pessoas chamadas e escolhidas para estar diante de Ti, em adoração verdadeira ao Senhor, em adoração verdadeira a Ti. Seja adorado, Senhor, exaltado, engrandecido Tu és, Pai. Não tem palavras que possam expressar o que Tu és. Amamos a Ti, Senhor, amamos a Ti. Faz a Tua obra aqui, Santo Espírito de Deus. Faz a Tua obra aqui, Santo Espírito de Deus. Oh, Xanalamarro e Andalá. Oh, Xanalamarro e Calamás. Oh, Xanalamarro. Amamos a Ti, Pai. Amamos a Ti, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grandioso. Recaio em Tua graça, recaio de novo em Tuas mãos. Declare ao Senhor, recaio. Recaio em Tua graça, Recaio de novo em Tuas mãos. mais uma vez declare. Recaio em Tua Tua graça. graça. Recaio de novo em Tuas mãos. Se eu Passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Obrigada pela Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigada porque o nosso coração está preparado pela Tua palavra, para a Tua palavra que será plantada. Obrigado, Deus, porque existe renovo sobre as nossas vidas. Obrigado porque Tu és bom e a Tua fidelidade dura para sempre em nossas vidas. E como já orei aqui, é apesar de nós, Senhor, apesar daquilo que nós somos, o Senhor é um Deus poderoso, que pode usar pessoas tão frágeis, tão pequenas,
para ser mensageiros da Tua palavra. Obrigado, Pai, pela presença do Teu Espírito aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja do Senhor. Você pode levantar as suas mãos comigo e dizer assim: glória a Deus. Eu entrego ao Senhor o meu coração, a minha vida, os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha casa, a minha família. E eu sei que tudo isso está em teus braços. E por isso eu posso descansar, confiar, porque tu és grandioso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos, que vemos, que ouvimos. Tu és grandioso para operar milagres na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Vamos aplaudir ao nosso Deus, ao nosso Senhor, porque assim como nós declaramos, Ele é poderoso para operar milagres nas nossas vidas. Pode sentar, abençoado, abençoado, abençoada. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei quantas inquietações, preocupações, perturbações chegou ao seu coração. Mas assim como declaramos através do louvor e da adoração, o nosso Deus é o nosso refúgio, é o nosso descanso. Então nós podemos aquietar o nosso coração, acalmar o nosso coração e confiar que Ele está no controle de tudo. Amém? Você declara isso comigo? Você concorda isso comigo? Deus está no controle de toda e qualquer situação. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Michele. Eu estou neste ministério já há 28 anos. Gente, se eu errar as contas, vocês me corrigem, porque toda vez que eu venho ministrar, eu falo, né? Então, não sei se eu falei 27, 28 da última vez. Mas, aproximadamente 28 anos, eu me converti neste ministério, na adolescência. Me casei neste ministério, sou casada com o Daniel há 22 anos. Tenho as filhas Amanda e Renata, que já são moças agora, né? Já são jovens e estão dentro da igreja também. Hoje o nosso pastor não estará presente aqui, mas o Espírito Santo está. Amém? Conforme nós oramos, é a palavra que esmiuça a penha. Penha é rocha. E muitos de nós aqui somos rocha, né? Temos o coração endurecido. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar a rocha, de quebrar, esmiuçar em nosso coração e de fazer aquilo que precisa ser feito no nosso coração. Não muitas vezes aquilo que queremos, mas sim aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Muitas vezes os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ou os nossos sonhos não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas, né? Ele declara isso na sua palavra. Em uma das reuniões de sexta-feira, o pastor até leu o versículo, né? Eu bem sei que planos tenho a respeito de vós, diz a palavra de Deus. Então Deus sabe os planos que tem ao nosso respeito. Basta nós crermos e confiar. Amém? Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Capítulo 1. Eu acho que eu vou seguir ali, tá, Gabriel? Porque ficar procurando com as duas mãos assim é ruim. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ô, irmão, tudo bem? Então tá bom. Gênesis 1, 26. A palavra de Deus diz assim: então Deus determinou: façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as esferas da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem, então, rente ao chão. Versículo 26 somente.
E disse Deus, ali nessa tradução, determinou Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, de acordo com a nossa semelhança. A palavra de Deus nos mostra no livro de Gênesis que nós fomos criados segundo aquilo que Deus é. Amém? Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Quando a Bíblia fala ali, façamos o homem, ele está dizendo a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então olhe para a pessoa que está do seu lado. Essa pessoa é imagem e semelhança de Deus. Aí você pode fazer assim, mas não é mesmo. Muitos pensam assim, mas não é mesmo. Imagem e semelhança de Deus, esse aqui? Não. Se for marido e mulher, então aí que o negócio está feito, né? Mas a verdade é que independente do nosso temperamento, daquilo que nós manifestamos no nosso dia a dia, a verdade é que nós somos sim a imagem e semelhança de Deus. Mas o problema é que no meio do caminho entrou o pecado. E o pecado nos desviou daquilo que era o propósito de Deus para as nossas vidas. Nos desviou daquilo que era projeto de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 1, que as mãos de Deus não estão encolhidas. Deixa eu ver. É isso mesmo. É que essa tradução é mais chique, né, Gabriel? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado ou tampado o seu ouvido, para que não possa ouvir. 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, versículo 1 e 2. Como eu estava dizendo, no meio do caminho entrou o pecado, que nos tirou do projeto de Deus, que nos tirou do plano perfeito de Deus. E a partir do pecado houve separação entre nós e o nosso Deus. Nós, como cristãos, sabemos que houve o plano de redenção e que Jesus foi enviado para restaurar esse plano, né? Ele foi enviado para nos trazer de volta à presença de Deus. Não mais como amigos, porque a Bíblia fala que Deus chamava Adão e Eva de amigos e fazia visitação a eles todo final da tarde. Mas quando Jesus veio, ele veio não para nos chamar mais de amigos, mas sim para nos chamar de filhos. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Então, a palavra que nós vamos ministrar hoje, a palavra que nós vamos falar hoje, é a palavra que nos mostra a direção, o caminho do retorno de ser um filho, uma filha de Deus. Amém? Você quer ser filho e filha de Deus? Você é filho e filha de Deus? Amém. Aí eu vou perguntar uma coisa. Eu tenho ali a Amanda e a Renata, são minhas filhas. Mesmo que fisicamente, talvez elas não pareçam, embora algumas pessoas dizem que são, o que determina que elas são minhas filhas é o cuidado, é a proteção que é derramado sobre a vida delas. Da mesma forma, Deus, o cuidado, a proteção, o resguardo que Ele traz sobre a sua vida, determina que você é filho de Deus. Mas vamos lá falar outra coisa. Eu, como mãe da Amanda e da Renata, e vocês que têm filhos, gostariam que seus filhos seguissem as suas características, sim ou não? O seu caráter, sim ou não? Sim. O jeito que você é. Por exemplo, se você não gosta de mentir, se você não é um mentiroso, você gostaria que seu filho, sua filha, também não fosse um mentiroso, concorda? Assim é Deus para conosco.
como nosso Pai, Ele quer que nós carreguemos as suas características. Aquilo que Ele é, tem que ser passado para nós. Aquilo que Ele é, deve ser vivido por nós. Porque Ele é o nosso Pai. Vamos pegar o exemplo da mentira que eu peguei? A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se eu sou uma pessoa mentirosa, eu estou seguindo a característica do meu pai, sim ou não? Não. E quem é o pai da mentira? O diabo. Entendem? Então Deus nos chama para o resgate da nossa identidade. Qual é a sua identidade? Diga, eu sou filho, eu sou filha. Esta é sua verdadeira identidade. Filho e filha de Deus. Mas como filho e filha de Deus, filhos obedientes, nós precisamos aprender a carregar as características daquele que é o nosso Pai. Precisamos aprender a carregar as características daquele que cuida de nós, daquele que nos ama, daquele que nos sustenta. Precisamos aprender a carregar as características de um Deus que olha para nós, mesmo sendo tão grandiosos, e cuida como filho, como filha. Amém? Vamos falar das características de Deus. Quais características que Deus tem? Se nós formos olhar para a Bíblia, nós vamos ver vários atributos de Deus, várias qualidades que Deus possui. A primeira delas que nós podemos falar é que Deus é amor, né? A gente aprende lá quando é criança pequena. Eu não lembro mais a musiquinha, mas eu sei que no final faz tralalalala. Entendeu? Não é? Nós aprendemos, você conhece, né? Tem que conhecer, irmão. Então, Deus, Ele é amor. Se Ele é amor, nós como seus filhos precisamos também carregar este atributo, o atributo do amor. Aí a minha pergunta, não precisa me responder, isso é para você conversar com o Espírito Santo, entendeu? Você fala aí com o Espírito Santo, não precisa me responder. Mas quanto do amor de Deus você carrega no seu coração? Quanto dessa característica, que é uma característica assim, principal de Deus, você carrega na sua vida? Ah, veja bem, eu não falo mal de ninguém, eu não brigo com ninguém. Tá, mas você está doando a sua vida? Ou quando alguém te pede uma ajuda, quando alguém te pede um auxílio, você simplesmente olha para a sua vida de maneira egoísta e fala, não, estou muito cansado, veja bem, não consigo porque eu estou trabalhando demais. Ai, irmão, eu preciso de uma carona, está chovendo. Não, veja bem, meu carro foi lavado ontem, não dá para dar. Quanto da característica do amor está dentro do nosso coração? Quanto da característica da bondade está dentro do nosso coração? Deus é bom, não é? A gente ainda diz, Deus é bom o tempo todo. O tempo é todo, Deus é bom. Quanto a mim, eu também sou boa. Mas não pisa no meu pé, entendeu, Flávia? Porque a bondade, ó, vai por ralo abaixo. É assim que Deus trabalha? Não. Não é dessa forma que Deus trabalha. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Realmente Deus é bom. Independente daquilo que fazemos, daquilo que falamos, independente das nossas atitudes, a bondade de Deus permanece. Porque isso é uma característica, um atributo daquilo que Deus é. Ah, tá bom. Vai para outro. Deus é misericordioso? Sim. Quanto da misericórdia existe no nosso coração? Deus é fiel? Sim. Quando a gente ministra para casais, a gente até fala a respeito disso. Fidelidade é inerente ao caráter de Deus. Fidelidade é uma característica do caráter de Deus. Então, logo nós, seus filhos, temos que ser fiéis. Fiéis à nossa casa, à nossa família. Fiéis ao próprio Deus, à sua palavra. Fiéis
aquilo que a palavra nos ensina. Então, fidelidade é inerente ao caráter de Deus. Logo, eu, como filha, preciso carregar essa mesma característica na minha vida. Preciso ter sobre a minha vida fidelidade. Fidelidade. Fidelidade ao meu marido, fidelidade aos meus filhos, fidelidade aos líderes espirituais, fidelidade a todos aqueles que me cercam. Por que eu estou falando isso? Às vezes a pessoa é fiel ao líder, né? Ao pastor, mas não é fiel às pessoas que o cercam, não é fiel aos amigos. Meu irmão, fidelidade é característica de caráter. Se você é fiel a uma pessoa, você é fiel a todos. Se você é infiel a uma pessoa, a qualquer momento você pode ser infiel até mesmo àqueles que você coloca, né, como uma pessoa que você tem que render ali fidelidade. Inerente ao caráter de Deus. Outra característica, humildade. Quanto nós temos carregado dessa característica sobre as nossas vidas? Veja bem, deixa eu complementar algo aqui. Nós falamos que nós temos que ter as características de Deus. Aí alguém pode me dizer, mas Ele é Deus. Porque a gente ouve sempre essa história, né? Mas Ele é Deus, como eu vou me tornar parecido com Deus? Para acabar com essa justificativa, para acabar com essa argumentação, o que Deus fez? Enviou Jesus na terra como homem. Enviou Jesus na terra como homem. E como homem, nós podemos ver também as características de Deus em Jesus. Podemos ver as características daquilo que Deus é. Quer ver? Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 11. Versículo 28. A palavra diz assim: Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós olhamos para essa passagem, nós encontramos ali características de Deus, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Características do próprio Deus no Filho. A palavra de Deus diz que Ele é o resplendor de toda a glória e a expressão exata do seu ser, em letra maiúscula, que é do seu Senhor, do seu Pai. Então Jesus é o resplendor de toda a glória que existe no céu, que existe na terra, que existe diante de Deus. Ele é o resplendor de toda a glória e a expressão exata do seu ser, do seu Senhor. Ele veio para expressar aqui na terra aquilo que Deus era. Ele veio para expressar aqui na terra a mansidão, o amor, a misericórdia, a bondade. Se nós formos para a palavra de Deus, olhar os evangelhos, olhar a vida de Jesus, tudo que Ele colocou em prática aqui na terra, nós vemos que Ele se movia por misericórdia, que Ele se movia por bondade, que Ele se movia por amor, e por se mover com todos os atributos de Deus, com todas as características de Deus, com tudo aquilo que Deus é, no seu ministério aqui na terra, acontecia milagres, acontecia o mover sobrenatural, acontecia salvações, acontecia mudança de vidas eram impactadas. Nós queremos ganhar pessoas para Jesus, mas quando estamos com essas pessoas, não manifestamos as características que Deus é, não manifestamos, não espelhamos a graça, a misericórdia, a bondade, a fidelidade de Deus. E por não manifestarmos aquilo que Deus é, muitas vezes criamos uma barreira para o Evangelho. Existe uma frase
que circula nas redes sociais que fala assim: você é a Bíblia que muitos não vão ler. Vocês já viram essa frase? Existem pessoas que nunca vão pegar uma Bíblia para ler, que nunca vão pegar uma Bíblia e folheá-la, mas ela tem você do lado. E você, como uma pessoa, um representante de Deus, um filho de Deus, uma pessoa que recebeu do alto capacitação sobrenatural, porque nós queremos unção, não é? Mas a unção é capacitação sobrenatural para operar milagres. A unção é capacitação sobrenatural para alcançarmos pessoas. Ou você quer unção para se promover? Porque se for para se promover, Deus não vai te dar. Deus não vai te entregar essa unção. A unção vem sobre a vida daquele que se derrama por inteiro, que se entrega por inteiro e que diante da presença de Deus se coloca e fala: Deus, eu não sou nada. Não, eu não sou, eu não consigo, eu não posso, não dá. Não sei o que eu vou fazer. Então que venha a tua graça, que venha o teu amor, que venha a tua misericórdia e que através da minha vida tudo isso seja manifesto. Entendem isso? Então a unção vem para que exista sobre a sua vida a manifestação do poder de Deus. E como você é a Bíblia que muitos não vão ler, você precisa ter um entendimento claro disso. Você precisa ter o discernimento disso, a clareza disso. Porque quando você estiver junto com essa pessoa, você só não vai... nós muitas vezes ficamos para essas pessoas: vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Mas não é só isso. Não é só dizer vamos para a igreja. Sabe? O apóstolo Paulo, o que ele diz? Ele diz: olhai para mim. Por quê? Porque ele estava seguindo aquilo que Jesus havia ordenado. Só vou voltar ao que eu comecei a falar. Nós jogamos da justificativa que não temos os atributos de Deus, porque não somos Deus. Mas Jesus aqui na terra, ele não veio como Deus, ele veio como homem. Ele veio como um homem, para nos mostrar o quanto é possível padecer pelo nome do Senhor, o quanto é possível manifestar a bondade, o quanto é possível falar do amor de Deus, o quanto é possível operar milagres, não porque Deus derramou unção e aí eu entrei na unção, mas sim porque no coração havia misericórdia, íntima compaixão. Outro dia eu estava estudando a respeito do milagre da multiplicação dos pães, porque eu quero isso na minha vida. Quero. O milagre da multiplicação dos pães. E aí a gente vai ler lá o milagre da multiplicação dos pães. O que precisou estar presente ali? E aí o que precisou estar presente? Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, essa multidão te segue, dispensa para que eles vá para casa e vá comer, vá dormir, vá descansar. Não é isso que eles falaram? Os discípulos, como nós, assim, ó. Eles pensavam como nós. Aí Jesus, movido de compaixão, misericórdia, pegou e falou: não temos como dispensar essa multidão. Eles vão passar pelo deserto, vão passar frio, mais fome ainda. Compaixão. O que vocês têm? Aí vai lá um coração disposto a semear. Tem, às vezes eu troco as quantidades de pães e peixes, mas não importa. O importa é que houve a multiplicação. Tem 5 pães e 2 peixinhos. É isso mesmo? É isso mesmo? 5 pães e 2 peixinhos. Tenho isso. Trazemos? Aí saem os discípulos. Senhor, está aqui. E chega lá um menininho. Por quê? Inocente. Porque se fosse um adulto, não, se a gente entregar isso aqui, a gente vai passar fome. Eu vou entregar para Jesus a única coisa que eu tenho. Não é assim? Mas foi uma criança com o coração disposto a entregar. Aí, beleza, Jesus pede: discípulos, separai grupos de 10, de 15. Não é isso? Vocês já leram a Bíblia, né? Não é isso? Ele organizou os grupos, organizou as pessoas. E aí começou a repartir. Quando a gente olha para isso, olha que lindo. Nós vemos as características de Deus ali nessa manifestação.
as características daquilo que Deus é manifestando através da vida de Jesus. Porque ele sentiu compaixão, misericórdia do povo e não dispensou aquele povo. Então, gente, entenda isso. Milagres são movidos, nós movemos a mão de Deus para milagres quando nós manifestamos características que são atribuídas a Ele. Uma delas é o amor, é a misericórdia, é a bondade. Entende? A gente vê muitas vezes uma pessoa falando assim: eu recebi um milagre de Deus, uma provisão sobrenatural de Deus. Eu tenho certeza que essa pessoa foi movida por algo, doou algo, se entregou algo, entregou às vezes a sua própria vida, por amor, por bondade. E isso move as mãos de Deus. Entendem? É isso que move as mãos de Deus. Os milagres acontecem quando nós manifestamos as características daquilo que Deus é. Entendem? Entendem isso? Como filhos, nós precisamos manifestar as mesmas características de Deus aqui na terra. Mostrei o exemplo de Jesus, o versículo que nós lemos de Mateus, que fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Característica de Deus. Mansidão é característica de Deus. Humildade é característica de Deus. Um coração orgulhoso não é característica de Deus, é característica de Lúcifer. E foi por este motivo que ele foi expulso do céu. Ai, tá, mas qual é o caminho? O caminho é o arrependimento. O caminho é se colocar diante do altar de Deus e dizer: Deus, eu sou orgulhosa, eu não sou humilde, eu não sou bondosa, eu não sou amorosa. Então que o Senhor me ensine a ser. E a partir daí se coloca na dependência de Deus. Se coloca na dependência de Deus para que Ele te ensine o passo a passo que você deve dar. Para que Ele te ensine o caminho que você tem que percorrer. Amém? A Bíblia nos mostra em Efésios capítulo 4 a respeito dos 5 ministérios. E Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e mestres. Se eu troquei a ordem, me perdoe, mas é esses 5 aí, né? Deus deu esses 5 ministérios. Por que Ele deu esses 5 ministérios? A Bíblia continua: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade, à perfeição, à medida da estatura do varão perfeito, que é Cristo. Está lá em Efésios capítulo 4. Então, assim, um pastor, um líder, um evangelista, um profeta, um mestre, os ministérios foi dado com vista ao aperfeiçoamento dos santos, com vista ao desenvolvimento dos santos. Quem são os santos? Nós somos santos. Então, nós devemos estar na igreja, não simplesmente, me perdoem pela forma como eu vou falar agora, não se machuquem comigo, mas nós não podemos estar na igreja simplesmente para ocupar uma cadeira. Entendem? Porque não é isso que Deus olha. Não é isso que agrada o coração de Deus. O que agrada o coração não é estar na igreja, e sim ser a igreja. A gente já ouviu isso várias vezes. Ser a igreja. Tá, mas de que forma eu vou ser a igreja? Sendo o testemunho vivo de Jesus na terra. Sendo o cristão, né? O pequeno Cristo, porque cristão, a palavra nos mostra que cristão significa pequenos cristos, ou seja, pessoas que agem como Ele agiu, que seguem as mesmas pegadas, que seguem os mesmos passos com Ele. Então, de novo, eu vou pedir perdão. Não estamos na igreja para ocupar cadeira. Estamos na igreja para ser a igreja. Estamos na igreja para nos mover debaixo dos atributos do que Deus nos mostra, debaixo dos atributos que Jesus manifestou na terra. Então, meu irmão, se você conhece alguém que está passando necessidade, vá até a casa dessa pessoa e seja um cristão verdadeiro.
Se você conhece uma família que está sendo destruída porque tem sido alvo de Satanás, vá até a casa dessa pessoa e anuncie o evangelho com a sua própria vida e não simplesmente com um convite, vamos até a igreja. Se você é esta pessoa que carrega as características de Deus, que entende que você é um filho, uma filha de Deus, você vai buscar essas pessoas aonde quer que elas estejam e vai trazê-las de volta à igreja. Ah, mas e se ela não quiser? Esse é outro ponto. Eu estou falando da sua atitude. Eu estou falando da minha atitude. Eu estou falando daquilo que devemos fazer. Entendem? Daquilo que devemos ser. A igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. Quem é a igreja? Não é um templo, não é um prédio. A igreja é aquele que entende que foi chamado para ser filho, que foi chamado para ser filha. Eu quero falar nesta noite que em nome de Jesus, o resgate da sua identidade começa a acontecer. Você começa a entender que você é filho, que você é filha. E por ser filho e filha de Deus, você vai ser o representante dele aqui na terra. Por ser um filho, uma filha de Deus, você é uma pessoa que manifesta a bondade, a misericórdia. Mas sabe o que tem acontecido muitas vezes dentro da igreja? A gente vem na igreja porque é um clube social. Eu quero compartilhar o amor. Aí compartilhar o amor é abraçar todo mundo dentro da igreja, né? Dar tapa nas costas, sorrir. Isso faz parte? Claro que faz, e você tem que fazer isso. Quanto mais você puder abraçar as pessoas, abraça, porque tem muita gente precisando de abraço. Mas não é só isso. Não é só isso. Não é só dentro da igreja. Não é só dentro da igreja. Entendem? Vamos só recapitular algo aqui. Falei dos 5 ministérios. Profeta, pastor, evangelista, mestre e apóstolo. Acho que eu falei certo. 5 ministérios. Entenda bem. Ministério de louvor. Quando estiver aqui, são esses 5 ministérios que vocês têm que manifestar. É um dos 5. É o ministério profético, é o ministério evangelístico, é o ministério de pastoreamento. O pessoal da dança, quando está aqui, é um desses 5 ministérios que você tem que manifestar. Quem está servindo na igreja, seja com a oferta, seja na entrada, é um desses 5 ministérios que você tem que manifestar. Nem todo mundo vai estar com o microfone na mão. Amém, glória a Deus. Mas você tem voz. Você tem fôlego. E a Bíblia diz que todo ser que respira louve ao Senhor. Então não dependa somente daquele que está com o microfone na mão. Porque como eu ensinei aqui, esses que estão aqui para ensinar, foi dada à igreja com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Amém? Abra a Bíblia em Mateus capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla da sua roupa. Versículo 21. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Versículo 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha. Tem bom ânimo, filha. Tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Nós conhecemos essa passagem. Nós sabemos que essa mulher sofria muito tempo com hemorragia. E naquela época, uma mulher era considerada impura no seu período menstrual. Ela era separada de toda a sociedade. Então, nós entendemos que essa mulher, por 12 anos, ficou
separada da sociedade. Ou seja, descartada, jogada, desprezada. E aí, ela tem no seu coração esse desejo. Se eu tocar na sua roupa, eu vou ficar curada. E ela foi e tocou nas vestes de Jesus. Nós conhecemos e já ouvimos pregações a respeito disso. Mas quando o milagre acontece, quando sai a virtude, o poder de Deus, a manifestação do milagre, o que Jesus fala para ela, a primeira coisa que Jesus fala para ela é, voltando-se e vendo, disse, tem bom ânimo, filha. Resgatou a identidade dessa mulher. Resgatou aquilo que ela era diante de Deus. Resgatou a filiação de Deus sobre a vida dela. Talvez nós estejamos numa situação parecida, claro, não descartados da sociedade, mas isolados, em angústia, em depressão, em tristeza, em frieza espiritual. Por quê? Porque temos achado que não somos nada, porque temos achado que não conseguimos nada, porque temos achado que não podemos nada, porque as pessoas à nossa volta conseguem e nós não conseguimos. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te chama, filho, filha, resgate da sua identidade. Se nós formos olhar para Jesus, o que Deus disse a Jesus? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus conhecia a sua identidade de filho? Claro que sim. Tanto é que ele chamava Deus de Pai, não é? Mas naquele momento, diante de todos, Deus estava falando, eu reafirmo aqui a identidade, Ele é meu filho, Ele é meu filho, eu chamei, eu escolhi, eu formei. Se nós formos ler a palavra de Deus, eu não me lembro o versículo exato, se alguém souber, pode falar para a gente colocar na tela, mas fala assim, em substância informe eu te formei. Nós fomos formados pelas mãos de Deus, gente. Nós não somos obras do acaso. Nós não somos pessoas que fomos simplesmente surgimos porque alguém decidiu nos ter ou não como filhos. Não é isso. Nós fomos formados com a permissão de Deus. Nós éramos uma substância informe, Deus já nos conhecia. Eu não sei se é Salmo 139 ou se é o 51. Eu acho que é um desses dois. Ou sei lá, é Salmos. É Salmos. Entende? Como substância informe Deus nos criou. Então olha para você. Olhe para você. Olhe para o seu coração. Olhe para os seus sentimentos. Olhe para os seus pensamentos. Você é filho. Você é filha. Você é uma pessoa criada por Deus. E nós devemos voltar ao que é o plano perfeito de Deus. Devemos voltar à forma como Deus nos criou. O resgate já foi feito através do sangue de Jesus na cruz. Então nós não podemos virar para Deus e falar, como que eu vou voltar ao que o Senhor quer? Porque esse resgate já foi feito através do sangue de Jesus. Você é purificado, você é santificado, você tem livre acesso à sala do trono e você pode levantar mãos santas. A palavra de Deus diz que nós podemos entrar no Santo dos Santos, local que somente o sumo sacerdote podia entrar. Nós temos liberdade para entrar na presença de Deus, não porque somos perfeitos, mas sim porque somos os seus filhos. E o resgate de Jesus, o sangue de Jesus, nos permite esse acesso. Amém? Nos permite esse acesso. Voltando à mulher do fluxo do sangue, que eu deixei ela lá, Jesus chega para ela e diz, filha, filha, imagina você na situação dessa mulher, o quanto seu coração se alegraria, o quanto você entenderia o amor de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, a presença de Deus. Eu li o livro do Augusto Cury, O Homem Mais Inteligente da História. Eu não sei se alguém já leu. Eu recomendo. Não é um livro assim que ensina a palavra, mas ele nos mostra Jesus como uma pessoa, Jesus que expressou o amor
de Deus aqui na terra. Ele diz no seu livro que, de acordo com estudos, Jesus não tinha como ser criado. Porque a Bíblia relata os sentimentos, as emoções que foram passados por Jesus. Quando aquela mulher foi pega em adultério, ele transformou aquela mulher de uma mulher que estava lá jogada para ser apedrejada e morta pela sociedade, para uma mulher. Ele resgatou uma mulher da prostituição para ser uma mulher da sociedade. Porque depois nós vamos ver que ela estava onde Jesus estava. Somente o amor de Deus, gente. Somente o amor de Deus. Ele olhar para ela e dizer: filha, onde estão os teus acusadores? E ela diz: todos já se foram, Jesus. Nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. O tamanho deste amor restaurou a vida dessa mulher. O tamanho deste amor resgatou a vida dessa mulher. O tamanho deste amor fez com que ela voltasse à sua identidade de filha de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Tô acabando, gente. Tô acabando mesmo, tá? Não tô. Tô acabando mesmo. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Diga essa frase: acrescentai a vossa fé. O que é acrescentar? Adicionar. A Simone, nutricionista, adiciona. Acrescente uma pitada de sal, um temperinho, né? Acrescente, adicione a vossa fé. Nós chegamos na igreja, aprendemos que temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas e aí, depois da fé, o que nós fazemos? Né? A palavra aqui nos mostra que nós devemos, com toda a diligência, com todo o cuidado, acrescentar à vossa fé a virtude. Acrescentar à virtude o conhecimento. Versículo 6. E ao conhecimento a temperança. E a temperança a paciência. Calma que eu vou voltar a cada um desses pontos. E a paciência a piedade. E a piedade o amor. E ao amor o amor. Perceba que a Bíblia diz aqui amor fraternal. E depois fala ao amor fraternal, o amor maior, o amor do tipo de Deus. Então assim, a Bíblia nos diz, vinde como estáis. Mas de acordo com o que nós estamos vendo aqui, nós temos que vir como está, mas não podemos permanecer como estamos. Porque foi dada uma ordem, com toda diligência, com todo cuidado, acrescente à vossa fé a virtude, e a virtude a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência, eu estou falando aleatório, irmão, não sei de cor não. Põe aí para mim. 5. Com toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Conhecimento do quê? De Deus, gente. É de Deus. Você está aqui na igreja para ter o conhecimento de Deus. Entendem? E ao conhecimento a temperança. O que é temperança? Controle. Controle emocional, sabe? Não surtar por qualquer coisa. Se bater o dedinho na ponta da quina lá da cama, você vai dizer, glória a Deus, estou sentindo dor. Que bom, significa que todo o meu sistema nervoso está ok. Entendeu? Você vai glorificar a Deus desta forma. Todo o meu sistema nervoso, biomédica, está funcionando corretamente. Os meus receptores, neurônios, está tudo funcionando. E a temperança a
paciência. Nós estamos num mundo onde tudo é feito muito rápido. Está no trânsito, um passa o outro, atropela, e o outro passa correndo na frente. A paciência já não tem sido praticada no dia a dia. E a paciência, a piedade, a misericórdia, a bondade, e a piedade, o amor fraternal, o amor entre nós, o amor entre irmãos. E depois do amor entre irmãos, o amor maior, o amor de Deus. Então você entrou na igreja, aceitou Jesus, você fez muito bem. Você professa a fé em Jesus, glória a Deus por isso. Você está resgatada como filho, porque a palavra de Deus diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você foi feito filho de Deus, glória a Deus. Mas agora acrescente a vossa fé, a virtude, a piedade, o amor, a misericórdia, a temperança, a paciência, o amor e todas estas coisas. Entendem isso? Amém? A gente precisa entrar nesse processo. Nós precisamos entrar nesse processo de transformação, de mudança, de resgate da identidade. Sabe por quê? Porque se a sua identidade não for resgatada, o mundo vai perecer. Se a nossa identidade não for resgatada, pessoas irão para o inferno. Se a nossa identidade não for resgatada, muitas pessoas da nossa família não irão querer estar na presença de Deus. Não aceitarão Jesus como Senhor das suas vidas. Por quê? Porque Ele está olhando para a sua vida, que está aqui na igreja todo final de semana, mas quando precisa manifestar o amor, manifesta a raiva. Quando precisa manifestar a paciência, manifesta a ira, o ódio, a gritaria, os palavrões e assim por diante. Entende? Depois da fé, não pare aí, acrescente a sua vida, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, que é Cristo, até que todos nós cheguemos a manifestar, a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, seus filhos. Seus filhos. Filhos que manifestam as mesmas características do Pai. Filhos que manifestam a bondade do Pai, o amor do Pai, a fidelidade do Pai. Filhos que são parecidos com o Pai, que são parecidos com Jesus. Porque Jesus é o resplendor de toda a glória e a expressão exata do seu ser, do seu Senhor, do seu Pai. Nós também, amém? Porque a Bíblia nos diz muitas coisas a respeito de quem nós somos em Cristo. Porque Jesus nos fez assentar à direita de Deus Pai em posição de autoridade também. Mas essa autoridade não vale nada se você não entender que você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Essa é a principal característica, é o seu principal chamado, ser filha, ser filha. Amém? Uma pergunta para você pensar. Se você é líder no trabalho, na igreja, onde quer que você esteja, você é um gerente, você é um diretor, você é um pastor, um presbítero, você, sei lá, um apóstolo, você tem um cargo, uma função, seja na igreja ou seja lá no ambiente que você trabalha. Se tirarem isso de você, se tirarem esse cargo, tirei o cargo de pastor, tirei o cargo de presbítero, tirei o cargo de líder, tirei o cargo de diretor, tirei o cargo de líder de ministério, tirei o cargo. Se tirarem isso de você, o que sobra? O que resta? Isso eu só estou falando para que você entenda que você não é a função que você exerce. Você é filho de Deus. Amém? Vamos nos colocar na presença de Deus como seus filhos? Eu peço que você se coloque em pé. Que você se coloque em pé. Feche os seus olhos. Eu creio, assim como foi ministrado desde o início,
que a palavra é a pedra que esmiuça a penha, a rocha. Então, que essa palavra crie vida no seu coração, que o Senhor traga a você o resgate da sua identidade, que o Senhor traga a você o resgate daquilo que você é. Se coloca diante de Deus, fecha os seus olhos e se apresenta como filho, como filha a Ele, dizendo: Deus, até aqui eu não entendi, até aqui eu não vivi como teu filho, mas eu quero viver de acordo com o que o Senhor planejou. Eu quero viver de acordo com a sua vontade. Quero ser teu filho, quero ser tua filha. Não com a perfeição, mas sim, Senhor, com o coração rendido diante da tua presença. Mas sim com o coração que deseja manifestar aonde quer que pisar o teu amor, a tua bondade, a tua fidelidade. Aonde quer que pisar, Senhor, que eu seja um instrumento para a manifestação do teu poder, que eu seja um instrumento para a manifestação do teu amor, que eu seja, Senhor, o teu filho, que eu seja a tua filha, Pai, que eu seja teu servo verdadeiro. Obrigado, Deus. Continua orando ao Senhor, continua falando com Ele, continua, é seu Pai. Você está diante do seu Pai. Você não está diante de um Deus distante. Você está diante de um Deus que te chama filho e filha. Vem para junto de mim. Se coloca diante do altar de Deus. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de vão. Mas o desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Oh, Pai, aqui estamos nós, os teus filhos, Senhor. Os teus filhos. Este mundo tentou por muitas vezes nos afastar de ti, nos afastar da tua vontade para as nossas vidas. Mas com o coração disposto a te obedecer, Senhor, nós permanecemos aqui. Permanecemos aqui e dizemos: Tu és o nosso Pai. Não só o nosso Pai distante, mas o nosso Abba, o nosso Paizinho que tem cuidado das nossas vidas. Resgata, Senhor, a nossa identidade. Resgata aquilo que nós somos em Ti, Senhor. Diante da Tua presença, nós nos dispomos, aonde quer que estejamos, a manifestar a Tua presença, a manifestar a presença do Teu Espírito, a ministrar a Tua palavra. Aonde quer que estejamos, Deus, nós nos dispomos a anunciar aquilo que o Senhor é. E o Senhor é tão bondoso, tão poderoso, tão grandioso. Não considere, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. Que em nome de Jesus aprendamos, assim como nós ouvimos nesta noite, a acrescentar a nossa fé, a virtude, a temperança, a paciência, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, os frutos do Teu Espírito, Senhor. Que aprendamos a acrescentar a nossa fé. Eu gostaria que novamente cantássemos essa música do início e você fizesse dela uma oração a Deus. Escuta só, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os teus olhos e
e se coloca diante de Deus. Eu vou contar algo bem rápido a respeito de mim. Eu me converti porque um dia eu cheguei diante de Deus e disse: Deus, eu quero que o Senhor me mostre o meu caminho. Com os olhos fechados, eu não sabia orar, mas essa foi a oração que eu sabia fazer. Eu quero que o Senhor me mostre o meu caminho. E naquele momento eu fui tocada de uma forma como nunca tinha sido. Naquele momento eu fui tocada de uma forma tão sobrenatural. Fui batizada no Espírito Santo sem nem mesmo saber o que era aquilo. Comecei a orar em línguas. E este sinal Deus me deu como um sinal de que eu nasci para adorar a Deus, como um sinal de que eu nasci para permanecer na sua presença. Então talvez assim como eu, você não saiba orar. Talvez assim como eu, você não saiba expressar os seus sentimentos. Mas na simplicidade do seu coração, abra sua boca e diga o que você deseja ofertar a Deus. Diga o que você deseja entregar a Deus diante do altar. Talvez seja o seu orgulho, talvez seja a raiva, talvez sejam os pensamentos contrários, talvez seja a pornografia, talvez seja a prostituição, talvez seja o medo, talvez seja a inveja, eu não sei. Mas o que você quer colocar diante do altar, coloca nesta noite e peça para que o Espírito Santo consuma o teu coração. Vamos declarar novamente. Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. A igreja declara: dá meu coração. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Meu coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Amém? Que o nosso coração seja entregue ao altar de Deus, amém? E não tem como falarmos que o nosso coração está totalmente entregue se nós não aprendermos também a entregar as nossas ofertas, a entregar o nosso melhor, amém? Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, eu gostaria que você trouxesse ao altar de Deus, eu gostaria que você semeasse no reino de Deus. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que Jesus se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos. Então, considera a obra de Jesus na cruz
e entregue ao Senhor o seu melhor, entregue ao Senhor a sua oferta, entregue ao Senhor o seu dízimo. Faça esta oferta de adoração ao nosso Deus. Amém. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para encher a sua casa, um palácio para Deus. Amém. Amém. Se levante, fique em pé, filho e filha de Deus. Postura. Se reposicione naquilo que Deus te chamou para ser. Amém. Posso pedir ao pastor Ney fazer a oração? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, apresentamos diante de Ti as ofertas, os dízimos, mas também cada pessoa que aqui está, porque a Tua palavra diz que é o Senhor que dá semente àquele que semeia e pão para comer. Então multiplica, meu Pai, o fruto dessa sementeira na vida deste povo tão querido e tão amado pelo Senhor. Que essas ofertas multipliquem na vida deles, para que eles possam, com a essência do Senhor, multiplicar também na Tua casa, para que este ministério cresça ainda mais e alcance almas, alcance vidas. Que o Senhor derrame unção de cura sobre esta igreja, cura física e cura espiritual, para que eles possam entender que esses dízimos, que essas ofertas vai curar Bragança Paulista, vai curar pessoas, familiares que estão distantes, porque o amor do Senhor excede o entendimento do homem, e que haja multiplicação em todas as áreas, na vida desta igreja, deste povo e dos teus familiares. Abençoe todas as ofertas de hoje, todos os dízimos, e que haja multiplicação em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que você vá para sua casa abençoado, na certeza de que Deus está presente na sua vida, onde quer que você esteja. Amém. No domingo nós temos o culto aqui às 19 horas. Está compartilhado no Facebook da igreja a respeito do batismo. Então, se você quer se batizar, preenche a ficha lá para o batismo, porque já tem data agendada para que isso aconteça. Amém? Eu não sei se tem mais algum recado. Não? Então é isso. Vá para casa abençoado em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu toque. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e continuará sustentando as nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, para louvor